Antes de iniciarmos nossas soluções da equação de Schrödinger independente do tempo para diversos tipos de potenciais, vamos fazer algumas considerações gerais acerca do comportamento de sistemas quânticos frente a um potencial qualquer V de x. E fazer um paralelo com o que a gente já sabe que acontece classicamente. A pergunta que se faz é: o que se espera que aconteça com uma partícula do ponto de vista clássico quando está submetida a três situações específicas mostradas nesse gráfico acima, em que a energia mecânica tem o valor total E1, E2 e E3. Vamos por partes. Na primeira situação, uma partícula que está submetida a uma força cuja energia mecânica é superior à energia potencial em qualquer um dos pontos, essa partícula sempre vai sobreviver e viajar numa determinada direção, numa mesma direção, com uma energia cinética diferente de zero. O que a gente sabe é que quando a partícula se aproxima dessas regiões de turbulência ou de máximos e mínimos da energia potencial, a sua energia cinética sofre variações, porque a energia mecânica E1 tem que ser constante. Então, quando a partícula encontra uma região de pulso de potencial, ela ganha velocidade. Se ela sobe, se essa energia de potencial se aproxima do valor E1, essa energia potencial diminui, e assim sucessivamente, mas a partícula, nessa situação E1, não mudará a sua direção. No outro caso, por exemplo, uma partícula que tem uma energia mecânica dada por essa energia E2 constante, essa partícula você vê que no lado negativo do eixo x, do lado negativo do eixo x, essa partícula, ela, do ponto de vista clássico, ela só pode ir até o ponto x'. É proibido a região para um x menor do que x', é proibido do ponto de vista clássico. Então essa partícula clássica, ela encontra aí um ponto de retorno, ela volta descendo essa ladeira aqui, ela está restrita, o movimento dela está restrito aqui, essa região aqui, ela volta e quando chega no outro extremo, frente ao potencial V4, essa partícula ainda tem um resíduo de energia cinética e que permite essa partícula prosseguir a viagem dela ao longo do eixo X positivo. Ela não retorna. Se ela, no ponto de retorno x', ela volta e não mais retorna, porque ela ainda tem, embora uma energia potencial uma energia cinética bem pequena, suficiente para ela continuar a viagem dela. Entretanto, se você considerar uma partícula que tem uma energia mecânica total E3, a energia mecânica é 3, essa partícula ela apresenta determinadas peculiaridades. Por exemplo, essa partícula, ou ela está na região do primeiro poço de potencial, que é marcado por essa região dessa seta que eu estou marcando, ou então ela está presa a essa região desse segundo mínimo aqui. Então a partícula ela está fadada a ficar oscilando ou nessa região. Se ela estiver presa ali, ela não tem como acessar outra região, tá bom? Então nós temos aí as limitações, essas partículas, tanto nesse primeiro pulso, ela tem pontos de retorno, a partícula tem pontos de retorno, como no segundo pulso, essa partícula tem pontos de retorno, que ela fica oscilando
nessas bacias, tá certo? Dado pela essa curva vermelha. A pergunta que se faz é, se a gente for fazer uma descrição quântica, uma partícula que vem, por exemplo, do lado do eixo X quanticamente e encontra um potencial desse aqui. Por exemplo, a partícula tem energia quântica dado pelo valor E1. A pergunta que se faz é, existe alguma possibilidade, essa partícula ela vai mudar a sua direção, ela vai ser refletida em algum ponto aqui, em E1? A gente vai ver aqui, no nosso estudo de mecânica quântica, vai ver que, eventualmente, uma partícula dessa daqui pode sofrer uma reflexão, a partícula pode voltar. Do ponto de vista quântico, todas essas configurações aí, elas sofrem alterações porque nós agora estamos fazendo uma descrição de uma partícula usando ondas. E como ondas, essas partículas elas satisfazem aos mecanismos de onda diferente do comportamento de partículas clássicas. Então aqui você tem, por exemplo, uma partícula que está, por exemplo, nessa região que tem uma energia E3. Quanticamente, essa partícula ela pode fazer uma mudança e ser encontrada nessa região em torno desse segundo mínimo, X2, que é proibido do ponto de vista clássico. Essa região é proibida clássica, mas quanticamente não é proibida. Se uma partícula estiver aqui nessa região aqui, ela pode pular para essa outra região, e vice-versa. Se ela estiver aqui, ela pode ser encontrada, pode ser observada também nessa outra região. Então, os problemas que a gente vai resolver daqui para frente, eles vão retratar exatamente isso, que os fenômenos quânticos vão se mostrar bastante diferente dos fenômenos clássicos, pegando esses exemplos simples que a gente vai ver aqui ao longo dessas aulas. A mecânica quântica agora nós vamos mostrar, e uma outra característica é que uma partícula com energia, por exemplo, E3, partículas que ficam presas, elas apresentam um espectro de energia discreto. Tá? Toda vez que a energia potencial, toda vez que uma partícula ela possuir uma energia potencial menor do que a energia total e tiver seu movimento limitado do ponto de vista quântico, ela dará origem a um espectro discreto de energia. Isso aí a gente já viu no caso do pulso de potencial, pulso infinito de potencial, e nós vamos ver para o caso de um pulso finito de potencial.